Boa noite, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas para a nossa aula Desvendando os 3 vilões do emagrecimento feminino. Mulherada, nessa aula, nós vamos explicar quais são esses vilões e o porquê que eles impedem você de atingir o emagrecimento definitivo. Além disso, nós vamos mostrar para vocês como vocês podem vencer os obstáculos para se tornarem mulheres muito mais felizes e realizadas, ao vestir a roupa que vocês desejam e também ao se olhar no espelho. Fala aí para nós, como é que está essa relação com o espelho? Porque eu e a Verena estamos percebendo nas mulheres, de forma constante, que elas relatam até mesmo que estão com dificuldade e acabam evitando de se olhar no espelho. Tenho certeza que essa também será mais uma barreira que nós venceremos juntas. Hoje eu tenho, nossa assim, já tenho mais uma pergunta aqui para fazer para vocês. E como eu já disse anteriormente, nós queremos que a nossa aula ela seja bem dinâmica, bem interativa, nós queremos conhecê-las mais. E eu já tenho a seguinte pergunta para fazer para vocês. Mulher, hoje, você está ou não satisfeita com o seu corpo? Responda com sinceridade aqui no chat para nós, por favor. Vamos lá. Inclusive, né, Gabi, essa questão de estar ou não satisfeita com o corpo é algo que impacta profunda e diretamente na nossa autoestima. Ai, gurias, mas o que é essa autoestima? É a maneira como você se sente, como você se comporta. Você age com confiança aí no seu dia a dia? Como são suas ações? Olha, as pessoas ali não estão muito satisfeitas com o corpo. Então, isso é algo que impacta profundamente na nossa autoestima. E, gente, a autoestima é algo muito importante para a nossa vida. A minha autoestima é boa, mas olha, o meu sonho é ter uma autoestima tão elevada quanto a da Gabriele. Mulherada, sabe por que ela fala isso? Porque sempre quando a gente vai disputar alguma coisa, alguma competição, eu sempre tenho plena convicção que eu vou ganhar dela. Não, gente, isso é outra coisa, por isso que a minha autoestima está em dia. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe disso. Mas brincadeiras à parte, realmente essa questão da autoestima é algo que impacta profundamente na nossa performance humana, inclusive. Veja só, com a autoestima em dia, nós podemos nos tornar mulheres muito mais bem-sucedidas. Além disso, pensando em transformar você em uma mulher muito mais empoderada, e nesse Dia da Mulher a gente trouxe um presente para você. Eu e a Gabi gravamos uma aula bônus, mostrando na prática os exercícios que você, mulher, tem mais dificuldade em realizar na musculação. Além disso, nessa aula bônus, que não é a aula de hoje, a gente fez mais uma para vocês. Nessa aula a gente dá dicas incríveis que você aplicando no seu treino, juntando com o que você vai aprender aqui hoje, você com certeza vai ver grandes melhoras nos seus resultados. Mas só vai ter acesso a esse super presente de Dia das Mulheres quem ficar com a gente até o final da aula, porque nós vamos liberar, né, Gabi, um código para você mandar lá no nosso direct e conseguir desbloquear essa aula aí bônus. Mulherada, tenho certeza que nós vamos mostrar aqui para vocês o melhor caminho para que vocês possam se tornar mulheres muito mais empoderadas. Inclusive, essa questão que a Verena relatou aqui de ficar conosco até o final da aula, ela é muito importante também, sabe por quê? Além dessa aula bônus. Porque o terceiro vilão que nós vamos desvendar aqui, se você tiver propriedade e conhecimento sobre esse vilão, você amassa, passa por cima dos dois primeiros. Acaba com os outros vilões. Acaba com os outros 2 vilões. Então, é bem importante que vocês fiquem conosco até o final da aula. E a gente quer começar chamando a atenção de vocês para essa imagem aqui, olha. Olha só, quem se identifica com essas imagens aí? Ai, 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 mulherada. Trazendo essas imagens aqui, tenho certeza que eu e a Verena, nós não estamos aqui para te fazer promessas vazias e sem fundamentos. E foi por isso que nós trouxemos essas imagens aqui, para saber se vocês conhecem algumas dessas imagens. Quantas estratégias aí nós já tentamos ao longo da vida para realmente atingir o corpo que a gente desejava? Olha só, trouxemos várias aqui, as mais famosas, e tem uma que a gente tem
convicção e plena certeza que, assim como nós, vocês também já tentaram. Que é essa moça aqui, ó, gente, tristinha, comendo um alface. O que a gente quer trazer com essa moça triste comendo alface? As dietas hiperrestritivas e mais malucas que existem por aí. Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas, elas atrelam fazer dieta como se fosse algo ruim. Concordam comigo que a gente não vai conseguir sustentar algo ruim por muito tempo em nossa vida? Veja só, é um conceito enraizado, completamente ultrapassado. As pessoas, quando elas decidem fazer dieta, elas acham que tem que restringir alimentos, ficar sem comer. E eu vou dar um exemplo aqui. Amanhã é o quê? Quem nos conhece aqui sabe amanhã o que a gente vai comer de noite. Amanhã é o Quem dia arrisca da a dizer aí? Amanhã é o dia da nossa... Olha lá. Pizza! Amanhã é o dia da nossa famosa pizza e também cervejinha. E vocês conseguem entender que isso faz parte do nosso plano alimentar? Outra coisa importante. Eu e a Verena, a gente costuma postar ali nas redes sociais, no nosso Instagram, o nosso almoço. E olha, diga-se de passagem, se você olhar esse prato, você vai olhar e falar assim, caraca, que prato! Aí, para instigar as pessoas nas redes sociais, eu pego e pergunto assim para as pessoas. E aí, tem muita comida aqui ou pouca comida? E mais de 80% das pessoas falam que tem muita comida, porque se você olhar, nem cabe mais no prato de tão volumoso que ele está. Mas entenda, tem uma quantidade adequada de legumes, de verduras, tem carboidratos, sim, nós comemos carboidrato, quantidade das proteínas, salada fica à parte, sempre duas opções, porque nem cabe no prato. Então, consegue entender que esse conceito de fazer dieta está errado? Dieta não é restringir, dieta não é ficar sem comer. Inclusive, veja só se você vai se identificar. Recentemente, a mãe da Verena, ela começou a fazer dieta. Acho que é a primeira vez que ela está fazendo dieta na vida dela. E isso a gente percebe das nossas alunas também quando elas iniciam uma dieta, obviamente com um profissional qualificado. Aí elas falam assim para nós, meninas, desse jeito eu não vou conseguir emagrecer. Olha o tanto de comida que essa Nutri colocou para mim. Meu Deus do céu, eu não aguento nem comer isso. E foi exatamente isso que a mãe da Verena... E olha, ela tá aí, ela não vai nem nos deixar mentir. Foi exatamente isso que a mãe da Verena, outras alunas relatam para nós, porque assim, a tua mãe nem tem hábito de comer com regularidade e frequência ao longo do dia, não tinha. Então veja só que tá errado isso, a gente precisa mudar esse entendimento sobre fazer dieta. Outra coisa importante, acreditem, já nos perguntaram assim, Gabi, Verena, até quando vocês vão fazer dieta? E a resposta foi simples, faremos dieta para o resto da nossa vida, porque dieta é para ser prazerosa, é para ser sustentada. Dieta é um estilo de vida. Diferente, gente, dessas outras estratégias aqui que a gente já viu muita mulher adotando para buscar o emagrecimento. E olha só, enquanto a gente montava a aula, eu trouxe para a Gabi esse creme aqui que não para de aparecer para mim. Eu não sei se vocês conhecem, mas o que chega de propaganda desse creme para mim é brincadeira. E ele se chama, eu acho que ele se chama Esfrega, porque o nome é Esfrega Barriguinha, Esfrega Bumbum, e ele promete, gente, um milagre. Reduzir, eliminar as celulites, deixar a pele lisinha e, olha, prevenir o acúmulo de gordura. Gente, isso não existe, deve ser dos mesmos criadores. Vamos dizer que ele promete um monte de coisa e não entrega nada, né? Dos mesmos criadores do chazinho aqui. Ah, Yara, eu também queria muito, Yara. Dos mesmos criadores do chazinho aqui, ó, emagreça 4 quilos em uma semana tomando esse chá. Ou até vamos congelar a sua gordura para você reduzir. Mas, gente, não se sintam mal. Não, mulheres, não foram só vocês. Não é só você que já tentou de tudo para emagrecer. E eu trouxe aqui, vocês estão preparadas? Porque eu trouxe a prova de um crime. Olha isso aqui, ó. Conseguem ver o que é isso aí? Vocês conseguem ver o que é isso? Não é uma camisa de força, não, galera. Sim, mas tenho certeza, tá até com cheiro ruim. Essa cinta, por favor, é uma cinta, ela não é minha. Tenho certeza disso. Na verdade, o único momento que eu usei essa cinta foi para gravar um conteúdo ali no Instagram. E, ó, pode conferir ali que você vai ver. Você sabe de quem que é essa cinta? É da minha mãe. E essa mulherada, eu já tentei algumas estratégias, sim, mais na questão alimentar, mas a minha mãe, se juntar
todas nós aqui juntas, eu tenho certeza que ela é a grande campeã de tudo que essa mulher já fez para tentar atingir o corpo perfeito. Inclusive, essa vocês vão ficar de cara. Essa eu acho que ninguém fez. Não. Sabe o que é? Engessar a barriga. Fala para mim. Essas estratégias que nós estamos falando aqui, vocês já fizeram? Tem alguma outra tão maluca como engessar a barriga? Coloca para nós aí no chat, por favor. Gente, olha, eu já vi várias coisas, mas engessar a barriga eu acho demais. Inclusive, já plastifiquei. Não! A gente achou que nunca ia encontrar alguém que já fez algo assim, engessar, plastificar, mas então tem mais gente aí tentando outras estratégias. E olha só, como a gente trouxe, não são só vocês que já tentaram de tudo, não é, minha gente? Olha só, agora eu quero contar uma parte da minha história para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Desde a minha adolescência, há pouco tempo atrás... Ah, tá, tranquilo. Eu sempre briguei com o meu corpo. Eu vou mais longe, desde criança. Mas assim, eu sempre fui uma mulher, uma criança, uma adolescente, inserida no esporte, eu gostava, era muito ativa. Só que, em contrapartida, eu já sofri uma certa pressão familiar. A mulher é sacana nessa vida aí, né? Como sofre. Sofre mesmo. E, principalmente, eu me recordo dessa pressão por parte do meu pai. Porque, desde criança, eu nunca tive dúvida do que eu ia ser quando crescer. O que vocês acham? E é óbvio que era profissional de educação física. Então, ele já vinha aqui, ó. Gabi, tá ficando gordinha, tá acima do peso. Desse jeito aí, professora de educação física, desse jeito não dá. Além disso, pode ser que esteja na ponta da sua língua. Vendo a Gabi aí nas redes sociais, para ela é fácil falar as coisas, porque ela tem a genética boa. Infelizmente, a minha genética nunca foi tão boa assim. Sabe por quê? Recentemente, eu e a minha família, nós tivemos que passar por um mapeamento genético, porque nós perdemos 3 familiares de câncer por parte da minha mãe. E o médico nos orientou a fazer para a gente saber, entender se tinha alguma mutação, tinha alguma relação com o gene. E, infelizmente, descobrimos que sim. Além disso, eu trouxe aqui para vocês... Olha aí, gente. Que eu sempre estive inserida em um ambiente de hábitos ruins. Eu trouxe uma foto da minha família aqui. Tá a minha tia, que já não está mais conosco, a minha avó, a minha mãe, eu, o meu tio. Vocês conseguem observar aqui que são pessoas acima do peso? E o cara lá atrás da foto, eu lembro como se fosse hoje. A minha avó precisava mandar fazer as roupas dele, porque naquela época não tinha loja apropriada para comprar roupas. Então, assim, era uma tremenda barra. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente usa a genética como desculpa, né? Mas a genética, entenda de uma vez por todas, ela não determina, mas o nosso ambiente, ele modifica. Gabi, o que é esse ambiente? São os nossos comportamentos. Inclusive, nós já temos evidências que os nossos comportamentos, eles são até mesmo capazes de silenciar um gene ruim. Dito isso, o tempo foi passando, eu entrei na faculdade, obviamente que de educação física. Aí eu encontrei uma barreira. Você deve estar pensando, que barra essa guria aí, nem era tão fácil a vida dela assim, né? Veja só, encontrei uma barreira. Essa vocês vão ficar de cara e vão Ninguém nem vai imaginar, vocês vão se surpreender. Gente, eu não suportava musculação. Tanto que eu nem fazia musculação. Eu gostava de esporte, eu gostava de jogar bola, mas musculação para mim não era. Então eu não tinha tanta propriedade com a musculação. E o porquê que eu estou falando isso? Porque através do esporte, eu acabei tendo a infelicidade, e na verdade é comum, rompendo os ligamentos do meu joelho. Fui lá, fiz a cirurgia, passou-se um tempo, rompi o ligamento do outro joelho. Só que aí, quando eu fui ao médico, o cara me chamou na chincha, puxou minha orelha e falou assim, olha só, enquanto você não fortalecer os seus músculos, você vai continuar rompendo ligamentos e vai continuar
quebrada. Inclusive, isso é algo que a gente recebe com muita frequência lá no estúdio, principalmente, as pessoas indo buscar musculação porque os médicos indicaram. Então, ou você faz musculação, ou você vai ter que continuar tomando remédio, ou você faz musculação, ou você vai continuar com dor no corpo. Então, hoje, realmente, a musculação é um dos principais tratamentos e prevenção da maior parte das coisas aí. Aí pensei comigo, não sei se vocês já foram obrigadas para o médico a ir para musculação, mas eu pensei, putz, me lasquei, né? Porque eu vou ter que fazer um negócio Agora que eu vou não ter que gosto, fazer. porque se uma mulher ativa do jeito que eu sou, eu quero continuar fazendo minhas coisas. Então, lá fui eu obrigada a fazer musculação. E eu ainda continuava nesse ciclo de frustrações, engorda, emagrece, sabe isso que a gente acaba vivendo ao longo da nossa vida? Foi então que eu decidi para mim, eu falei assim, bom, já que eu tenho que fazer musculação, quem me conhece aí não me deixa mentir. Eu sou uma pessoa intensa, entregue para tudo que eu vou fazer. Aí pensei comigo, pode ser que esse também seja um erro que você já tenha cometido ou ainda cometa. Pensei, bom, quanto mais eu treinar, melhor vai ser. Aí sabe o que eu fazia? Chegava na bendita da academia, entrava na esteira e eu ficava 1 hora, correndo como se não houvesse amanhã, intensa lá, correndo. Terminava a parte do aeróbico, eu ia para casa? Não. Eu ia lá para as fichas intermináveis de musculação. Gente, era interminável mesmo, essa guria saía, ela voltava 2 horas e meia depois, ela morava naquela academia. Aí você deve estar se perguntando, eu tenho certeza, a Gabi, intensa, entregue do jeito que ela é óbvio que ela conseguiu os resultados que desejava. E não, eu ainda estava insatisfeita com o bendito do meu corpo. Só que assim, eu sou uma pessoa incomodada com as coisas. Eu falei assim, pô, já estou aqui fazendo isso aqui. Eu nem queria. Não gosto, não queria, e ainda continuo insatisfeita? Desse jeito não vai dar para ficar. O que eu pensei? Bom, então eu vou me aprofundar mais na musculação. Nisso eu já estava finalizando a faculdade, comecei a fazer cursos, inclusive fizemos alguns cursos juntas, a Verena também já estava na faculdade. Me especializei em musculação e treinamento para mulheres. Aí, adivinha quem foi a primeira cobaia? Ela mesma. O primeiro case de sucesso. Ela também, inclusive a gente trouxe aqui algumas fotos, nem tinha muitas, mas algumas fotos de antes, e algumas fotos de quando a gente realmente começou a estudar e colocar na prática, na nossa cobaia, o que a gente realmente estava estudando na musculação. E olha só, você pode estar pensando aí, nossa, Gabi, mas aqui você está muito forte. É o ângulo da foto, não se assustem, mulheres. Não é o ângulo, não, ela está forte mesmo. E você pode pensar, nossa, eu nem queria ficar tão musculosa assim, mas hoje o nosso ponto é realmente o emagrecimento, gente, para chegar aqui, inclusive, olha, a gente tem a dona Elza lá no estúdio, ela tem 75 anos, teve AVC, várias coisas, e ela sempre olha para mim e fala assim, Vê, por favor, não treina muito pesado comigo, porque eu não quero ficar igual a Gabi. Eu falo, dona Elza, minha querida, nem se a senhora quisesse, não ia dar. Mas por que a gente diz isso? Porque realmente... Inclusive, a mulherada deixa de treinar direitinho, achando que vai ficar grande assim. Não vai, mulheres. Para sair disso, para chegar nisso, foram muitos anos. E, gente, o melhor é que nessa época as pessoas começaram a perguntar para a Gabi na academia o que ela estava fazendo para ter tantos resultados. Então, um dia ela chegava em casa e contava, meu Deus, estão me perguntando o que eu estou fazendo. Daí, no outro dia... O que eu estou tomando? O que eu estou tomando? Na verdade, essa é uma clássica, né? Me perguntam até hoje o que eu tomo. E assim, já vou aproveitar aqui e convidar você também para ver outra parte da minha história que a gente compartilhou recentemente sobre essa questão do uso de hormônios. Será mesmo que eu usei? É óbvio que eu não usei, nunca usei, não uso e jamais vou usar. Então, não estava tomando nada que ela estava fazendo, colocando em prática o que a gente estudava. E com as pessoas pedindo ajuda, o que estava fazendo, a gente pensou, cara, está todo mundo perguntando, por que a gente não transforma isso que a gente fez num método e aplica em outras pessoas? E foi exatamente isso que a gente começou a fazer. E diferente de outros profissionais, nós já começamos atuando na consultoria online também. E o que a gente trouxe aqui para vocês? Alguns resultados de mulheres reais que aplicaram o método e que conseguiram um emagrecimento definitivo. Inclusive, deve ter alguma dessas alunas aí que estão presentes aqui. A gente só vai mostrar um pouquinho, inclusive, são mulheres reais e que com condições de vida muito diferentes, né, Gabi? Até mesmo no treinamento.
né? Treino, olha lá, Tainá. A primeira aluna que a gente quer chamar a atenção é a Tainá, que está aqui. Quando ela veio conversar com a gente, ela estava com uma autoestima bem baixa, ela tinha ouvido de um outro profissional que ela ia ser para sempre uma falsa magra, que ela tinha estagnado nos resultados, e a gente não esquece dessa conversa, porque olha os resultados incríveis que a Tainá conseguiu, seguindo o que a gente propôs para ela, se esforçando e realmente treinando em casa. O segundo caso que nós trouxemos aqui é o caso da Nayara. A Nayara, gente, ela enfrentou um obstáculo que muitas de vocês enfrentam, que é sentir insegurança da academia. Então, ela sentia medo de fazer os exercícios e se machucar, ela sentia até vergonha. Inclusive, eu acho que isso é algo que é bem comum das mulheres. Às vezes, o ambiente da musculação acaba distanciando um pouquinho. Então, quando a gente estava conversando com ela registrou, assim, talvez ela tinha tido experiências ruins com consultoria online, então ela estava bem receosa em fechar o nosso atendimento. E eu conversei com ela, a gente conversou assim, ó, uns 3 dias. E ela, então tá bom, vamos lá. E a gente pegou na mão dela e realmente, olha só, foram 8 quilos em 3 meses, é um resultado incrível. Olha só, a Rafa também, daqui a pouco a Rafa vai aparecer aí também, mas ela falou que ela achava o ambiente da academia intimidador e a gente sabe que isso acontece. Mas realmente tendo um método certo, tendo profissionais que você possa confiar do teu lado, isso é quebrado. E olha só, a Nayara reduziu 8 quilos em menos de 3 meses. E o último caso bem real que a gente trouxe aqui para vocês é a Ju. A Ju é um orgulho, tomara que ela esteja na aula aí também. Ela foi uma das nossas primeiras alunas e ela estava num grau de obesidade bem alto. Ela mora lá no Canadá, então realmente é algo bem diferente, sabe? É bem difícil para ela, longe da família, enfim. E a Ju reduziu 18 quilos em um ano. E assim, gente, ela não só reduziu 18 quilos em um ano, ela continua perdendo peso, ela teve uma grande mudança no estilo de vida. A gente ama receber aí as fotos e vídeos dela escalando montanha, com um cachorrinho nas costas. Então, realmente, hoje ela é uma mulher muito mais forte, com uma autoestima em dia. E assim como ela, temos várias outras milhares de vidas que foram transformadas com a nossa ajuda da consultoria online. Hoje nós ultrapassamos 15 países, né? Atendemos mulheres em mais de 15 países, inclusive a Rafa também não mora aqui, mas está sempre perto da gente. Tem uma ali a Aline do Japão, até no Japão, hein? E olha só, gente, você pode estar se perguntando assim, ai, gente, mas olha, eu já tenho mais de 30, 40 anos, eu não sei se eu vou conseguir alcançar resultados assim com essa idade. Aí que a gente traz, ó, o nosso trunfo. Por que eu digo que é o nosso trunfo? Porque essa mulher, gente, essa é a minha mais difícil. Mãe. Quem já conhece aí sabe das redes sociais, o pessoal costuma falar que nós somos irmãs, né? E vocês acham que são parecidas? Então, essa mulher, gente, eu já disse anteriormente, né? Tudo que ela já se sujeitou a fazer. Dieta, pode colocar qualquer uma que ela vai falar que ela já fez. Engessou a barriga, cirurgia, cinta, enfim, já fez de tudo. E sempre nesse ciclo frustrante aí, porque engorda um pouquinho, depois recupera, depois... E essa coisa que vocês já conhecem, né? Aí, chegamos nós duas e falamos assim, vem cá, mãe, nós temos um método e nós queremos que você faça esse método. Daí, olha só a receptividade dessa mulher. Ela fez, não vai dar certo. E foi bem essa carinha, acho que não. Não vai dar certo. Essa mulher foi difícil, hein? Falo aqui para vocês, não vou mentir. A aluna mais difícil que nós temos. Ela deve estar aí, então assim, não podemos falar muito, mas complicada. Ela não vai dar certo, porque eu já tentei de tudo. E assim, compreensível, né, mulherada? Poxa, veja só, você já tentou de tudo ao longo da tua vida. Aí chega a tua filha ali com o método, você pensa, bom, vou tentar, mas não vai dar certo mesmo, estou desacreditada. Enfim, nós colocamos ela dentro da academia e também ela não gostava de academia. Eu digo para a Verena assim, nós estávamos revendo algumas fotos, vídeos. Essa mulher, a primeira vez que a gente acompanhou o treino dela, gente, é como a gente está o neném ali que está engatinhando e vai aprender a andar. Ela, assim, não tinha zero noção das coisas, dos movimentos, mas nós fomos lá. Mulher, vamos lá, mãe, acredita que vai dar certo. E aí ela embarcou na nossa ideia, ela realmente falou, então vamos, então me provem. E olha só os resultados que ela teve. E, gente, mais do que os 15 quilos que ela reduziu no primeiro ano, a gente pode ver aqui pelas fotos de antes e depois, como ela demonstra
ser uma mulher muito mais empoderada. Veja nas fotos de antes, com o braço mais coberto, assim, mais encolhida. E ela sempre foi uma mulher muito poderosa, isso a gente tem que falar aqui. Mas olha, realmente a Elisiane disse que ela rejuvenesceu. Verdade, veja a postura, veja os braços à mostra. Então, realmente, e olha, gente, ela conquistou resultados incríveis, nós juntas. E não são mais de 30 anos, ela tem mais de 50 anos e tá linda, maravilhosa aí. E aí você pode estar se perguntando. Não, e ela se acha, né? Vamos dizer, né? Que essa daí eu sempre falo, mãe, você tá se achando. Gente, essas duas é uma briga de autoestima, hein? Mas olha só, você pode estar se perguntando aí, mulher, mas nossa, depois dos 50 anos conseguiu emagrecer? E o metabolismo dela? Será que o metabolismo dela não tá lento? E mulherada, é aí que a gente entra no nosso primeiro vilão do emagrecimento. Olha só, primeiro vilão, metabolismo lento. Eu quero saber de vocês, quem já acreditou ou quem ainda acredita que o metabolismo ele fica lento ao passar da idade? Coloca aí. Eu acreditei, eu acredito. Ai, ai, ai. Por que a gente trouxe esse primeiro vilão? Nós trouxemos aqui um estudo, e esse estudo, ele acompanhou centenas de pessoas ao longo de anos, para entender se realmente o metabolismo, ele sofria grandes alterações ao passar da idade. E sabe qual foi o resultado disso? Surpreendentemente, para vocês, mas para nós não, o resultado foi que não, por conta da idade, o nosso metabolismo ele não sofre grandes alterações. Agora você deve estar com a pulga atrás da orelha. Nossa, mas eu escuto tanto isso de metabolismo lento, mas como que se explica isso? Então, eu convido você a refletir aqui comigo. Veja bem, lá na década de 80, 90, você está lembrada se existia um surto da obesidade? Tinha? Não tinha surto de obesidade. Não. Esse surto da obesidade, ele começou a crescer de forma alarmante a partir do ano de 2000. E se você... Tem alguém falando? E se você parar para pensar ali, a partir do ano de 2000, começa a entender o porquê será que aumentou de forma tão alarmante. Por quê? A partir do ano de 2000, nós tivemos uma grande revolução tecnológica, agrícola e industrial. Tá, Gabi? Mas eu ainda não entendi o que isso quer dizer. Veja bem, com essa evolução que nós tivemos uma grande mudança, sabe aonde? No nosso estilo de vida. E é só você parar para olhar essas imagens aí. Mulher, pensa comigo, pensa aí, busca aí, quanto tempo hoje você passa sentada na frente do computador ou na frente da TV, mexendo no celular? Eu e a Gabi, que a gente é personal, dá aula, trabalha com exercício, super ativas, a gente passa muito tempo sentada trabalhando. Ó, o dia inteiro sentada, muita gente. E busca aí na cabeça, qual foi a última vez que você percorreu um caminho andando? Eu não estou falando atravessar a rua para ir na padaria, que você saiu de um lugar e foi para o outro andando. Isso não existe mais, a gente está sempre de carro, de Uber, de ônibus. E também outra coisa, escada ficou para trás, né, gente? Hoje todo mundo só de elevador. E ó, para piorar esse cenário, reflita comigo aqui. Vocês estão dormindo bem? Porque assim, eu e a Verena, quando a gente vai fazer a anamnese dos alunos, gente, assim, é disparado. Todo mundo falando que não dorme bem. Eu não estou falando dormir bem 7 horas, é dormir, ter um sono bom mesmo, de qualidade. Além dessa questão do sono, os hábitos alimentares. Como é que estão esses hábitos alimentares? Eu acho que, ó... Igual a moça lá, tristinha, comendo só alface. E para piorar ainda esse cenário, os níveis de estresse, como tá. Então, esse estilo de vida, essas questões aqui, elas realmente acabam alterando um pouco a questão hormonal e impacta um pouco o nosso metabolismo. Só que eu tenho uma grande notícia, uma notícia muito boa para te falar. Isso pode ser reversível através, sabe do quê? Adivinhem. Do exercício físico. Agora você vai querer já ir embora, porque você vai estar pensando assim, agora eu já matei a charada, já sei o que eu preciso fazer. Será mesmo que você já sabe o que precisa fazer? E olha só, gente. Vocês não sabem ainda, vocês estão utilizando das estratégias erradas. O que seria? Horas sem comer, que nós já falamos, cardio de baixa intensidade, musculação no modo fofo.
Gabi, o que é esse urso com pezinho? Qual é essa gíria da musculação do modo fofo? Simplesmente é aquela ficha genérica que não tem variáveis, que não oferece o estresse adequado para o teu organismo, a intensidade e o esforço. Aí você, né, às vezes você já afirmou, né? Ah, qualquer coisa é melhor do que nada. Então, vou ficar sem comer, fazer um cardio de baixa intensidade, fazer minha musculação. É aí que você se engana, porque sabe o que acontece? Qualquer coisa não é melhor do que nada. Porque essas estratégias ditas anteriormente, elas deixam o seu corpo no modo econômico. Como assim? Onde ele vai gastar menos calorias e, para piorar, ele vai acumular mais gordura. Então, consegue perceber que realmente não são aquelas estratégias lá? Então, gente, como a Gabi disse, qualquer coisa não é melhor do que nada. Esse tipo de estratégia ali só vai te levar para realmente acumular cada vez mais gordura. O que a gente precisa é fazer o nosso corpo entender que ele precisa reativar o nosso metabolismo. E a gente só consegue isso fazendo duas coisas. Fazendo o teu corpo entender que ele precisa manter a massa magra e, além disso, construir mais músculos. Então, o teu corpo, para ele reativar o teu metabolismo, ele precisa entender que você precisa construir massa magra e manter os músculos que você já tem. O problema é que as estratégias que a gente toma nos levam para o nosso segundo vilão. E esse segundo vilão, ele atrapalha muito a reativação do nosso metabolismo. E qual que é? Achar, gente, que para emagrecer de forma definitiva, basta gastar mais e comer menos. Fala sério, quantas vezes você já não pensou isso, ou quantas vezes você já não escutou? Nós, com muita frequência, né? É só fechar a boca. Eu já sei o que eu tenho que fazer para emagrecer, é só eu comer menos e gastar mais. Será mesmo que o emagrecimento ele é tão simplista assim? Até mesmo que se ele fosse tão simplista assim, nós não tínhamos hoje um crescimento exponencial da obesidade. Hoje nós vivemos uma pandemia mundial sobre a obesidade. Olha só, gente, a palavra pandemia ficou muito famosa com o coronavírus, a gente sabe disso, mas antes da Covid, durante e ainda hoje a gente enfrenta uma pandemia de obesidade. São cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que estão em grau de obesidade. Tem muitas instituições que estudam isso. Inclusive, tem um atlas que é lançado de tempos em tempos e ele mostra como está. Olha, a Rafa falou ali, a obesidade depois da Covid ficou pior, ficou ainda pior. E olha só, as prospecções daqui para frente são terríveis. Ele mostra que em 2035, então aí, gente, daqui 10, 11 anos, 2 em cada 5 brasileiros vão conviver com obesidade. Pensa, gente, 41% de toda a nossa população obesa. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a obesidade é o principal fator de risco para as doenças que mais matam hoje em dia. Então, a obesidade é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, câncer, diabetes. Então, assim, gente, se realmente a pessoa está com grau de obesidade, ela tem mais chance de morrer por todas as causas. Então, eu entendo, o emagrecimento, ele não é de forma simplista. Nós precisamos entender que o emagrecimento acontece também através de repercussões bioquímicas, moleculares dentro do nosso organismo. E isso acaba sendo diferente dependendo do treino, dependendo do estímulo, dependendo do estresse. Agora, eu quero que vocês falem, por favor. Na verdade, não precisa falar, né? Que eu falei para vocês que não era para deixar desativado. Coloquem aqui no chat para mim a seguinte frase. O corpo, ele se adapta facilmente a diferentes situações. Mulherada, se vocês gravarem isso e entenderem isso, vocês vão assim, ó, saber que realmente tudo que a gente está falando aqui faz sentido no teu dia a dia, você realmente vai entender o que acontece no seu corpo. Coloca para nós aí, ó. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente e ele se adapta facilmente a diferentes situações. E eu trouxe aqui uma história para contar para vocês, para ilustrar, para que vocês possam realmente entender com mais propriedade. Veja só, lá na época, nos nossos ancestrais, a mulher, quando ela saía para fazer a coleta, o homem, quando ele saía para fazer a caça, eles gastavam calorias ao longo do percurso. Só que não era sempre que eles conseguiam o alimento. O que acontecia? Eles voltavam sem os nutrientes. Aí o nosso corpo, opa, está acontecendo alguma coisa aqui.
vou dar uma poupada. Lembra do modo econômico que eu falei? Então tá, vai para a segunda tentativa. Foi, gastou caloria, voltou sem nutriente de novo. O corpo já fica, opa, estado de alerta. Estado de sobrevivência. Por quê? Ele não sabe quando que ele vai ter esses nutrientes. E o que ele faz? Ele economiza gordura, acumula gordura, porque gordura gera muita energia. E ele vai liberando os músculos, porque não faz sentido ele ter músculos. Sabe por quê? Porque músculo é muito caro para o nosso organismo. Então, consegue entender essa dinâmica de como o nosso corpo funciona? Então, gente, mulher, entenda, é exatamente isso que acontece quando você começa a comer igual um passarinho e começa a tentar gastar mais caloria. O teu corpo, ele vai pensar assim, ó, meu Deus, essa mulher tá gastando mais caloria e ela não tá me dando os nutrientes que eu preciso, eu vou entrar em estado de alerta e eu vou acumular gordura, porque a gordura é a minha principal fonte de energia. Então, é exatamente a mesma coisa que acontece com você quando você busca adotar esse tipo de estratégia. Aí você pode estar pensando, é isso aí, gente, repitam mesmo essa frase, porque ela faz muito sentido. Isso aí vocês vão usar ao longo da vida de vocês, hein? Ó, isso é transformador, essa frase. Exatamente. E daí você pode estar pensando aí, gente, meninas, mas eu já fechei a boca e emagreci. Gente, esse tipo de estratégia só te leva para 2 lugares. Eu vou te mostrar aqui, ó. Oh, meu Deus. Vou mostrar? Vou mostrar. Então, esse tipo de estratégia só te leva para 2 lugares. O primeiro, o temido efeito sanfona. O que acontece, Vê? Me explica. Você está ali um pouco acima do peso, você começa a comer igual passarinho, igual a gente estava falando, restringe a alimentação, tenta gastar mais caloria. O que acontece? Você perde peso. Mas, mulher, me diga aqui, quanto tempo você consegue manter essas estratégias radicais? Quanto tempo você consegue passar comendo alface e um pouquinho de proteína? Muito pouco. Então, o teu corpo, o que ele faz? Ele pensa assim, ó, quando essa mulher voltar a comer, eu vou estocar tudo que eu posso, porque imagina se ela faz isso de novo. Acreditou na Herbalife, tadinha, deve ter passado por esse efeito sanfona. Então, o que acontece? Você recupera o peso perdido. Às vezes, você recupera até mais, porque o teu corpo entende que ele precisa estocar energia, que não sabe se você vai entrar nessa de querer perder peso a qualquer custo de novo ou não. Dito isso, olha só, eu estou falando tudo, presta atenção que é importante, porque realmente a gente está trazendo o ouro aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês confundem muito uma coisa: perder peso e emagrecer. E o que eu tenho para falar para vocês é que são coisas completamente diferentes. Perder peso, você se pesa, você vê que você está perdendo peso, só que está indo embora tudo. Pouquinho de gordura, muito músculo, líquido, e aí você fica, nossa, aí eu estou mandando bem, estou emagrecendo. Não tá, porque depois vem o efeito rebote, igual a Verena estava explicando. Emagrecer acontece através de uma recomposição corporal. Como assim, Gabi? Onde nós vamos reduzir medidas, onde você vai entrar nas suas roupas, onde nós vamos reduzir a gordura em excesso e nós vamos construir músculos. Aí é que a mulherada entra numa enrascada, porque delas começam a se pesar ali na balança e elas observam que, meu Deus, esse peso não está sofrendo tantas alterações, não está adiantando porcaria nenhuma, eu estou engordando. Não é, gente. O peso da balança é apenas um número, ele está representando apenas um número. Nós precisamos fazer uma avaliação com mais propriedade para entender quanto de gordura você perdeu, o quanto de músculo você está construindo. Então, de uma coisa eu tenho certeza: perder peso, enrascada. Emagrecer, recomposição corporal, certo? Inclusive, outro exemplo disso foi isso que a gente trouxe aqui, ó, o segundo lugar para o qual esse tipo de estratégia te leva. Você começa a comer pouquinho, começa a perder o peso na balança, você pensa, caraca, eu tô emagrecendo, hein? Gabi, Verena, tô emagrecendo muito na balança. E daí você vai lá prender teu cabelo e quando você olha no espelho, tá lá a flacidez. Por que a flacidez acontece, gente? Porque o teu corpo, ele tá estocando gordura e abrindo mão dos seus músculos. Então, você vai ficar flácida adotando esse tipo de estratégia. Então, veja, ou você entra no efeito sanfona, ou você entra na flacidez que é tão temida. Mas, gurias, como que eu faço
para mudar isso? Nós vamos entrar já, mulherada, no terceiro vilão. Lembra que a gente falou para vocês ficar até o final da aula para receber o código daquela aula prática? Que, ó, essa aula tá muito boa. E também para conhecer o nosso terceiro vilão. Antes, eu vou dar um spoiler aqui para você poder entender. Entenda de uma vez por todas. É extremamente importante você ter um treino eficiente, que ofereça o estresse. Isso mesmo, nós vamos oferecer um estresse ao seu organismo, onde ele entenda que depois, é o que acontece depois que você treina, o teu corpo, ele entra num estado de desequilíbrio. E esse processo aí, junto a construir músculos, nós gastamos muita energia. E sabe da onde vem boa parte disso? Da gordura, minha gente. Da gordura. Então, é muito importante realmente oferecermos o estresse, o estímulo adequado ao nosso corpo. E agora, gente, mulher, presta atenção, que esse vilão, ele é capaz de acabar com os outros dois assim, ó. E olha só, sabe qual que é esse vilão? Negligenciar a musculação. Mulher, você precisa entender de uma vez por todas que não são os aeróbicos leves e intermináveis que vão fazer a reativação do teu metabolismo. Eles não vão fazer o teu corpo entender que você precisa manter os seus músculos e criar novos músculos. O segredo para você realmente queimar gordura de forma definitiva e não entrar novamente em outro ciclo de frustração é focar na musculação. E agora prestem atenção, sem treino fofo, exato. E é isso que eu vou falar, mãe, boa, sem treino fofo. Olha só, por que sem treino fofo? Porque, gente, lembra que a Gabi acabou de falar? Não é qualquer coisa que é melhor que nada. E um exemplo disso, lembram que a Gabi mesmo tentou fazer musculação lá atrás e não conseguiu bolhufa de resultado? Na minha época era exatamente, quer dizer, na minha época não, há pouco tempo atrás. Na minha época compromete, né? Era exatamente essa fichinha aí, as famosas. Gente, ainda existem, isso é uma tristeza. Esse tipo de ficha aqui, ó, que a gente começa... que a gente sempre costuma chamar de ficha de supermercado, porque parece uma lista de supermercado. É cheia de exercício, um monte de exercício isolado. Você faz ali 4 séries de todos os exercícios que tem na academia, 4 séries de 10 a 15 repetições. Esse é o segredo? Não, gente, esse tipo de treino, ele vai te levar para o mesmo ciclo de frustração. Parece a sua ficha. Quem está se identificando aí com essa ficha, ó, tá colocando aí, hein? Ai, ai, ai. Gente, não é esse tipo de treino que vai te levar para um emagrecimento definitivo. Olha lá a Karen falando, 3 de 12 sempre passavam. É como se fosse um número mágico, né? Tipo assim, teu corpo, ele entende que de 10 a 12, de 8 a 10 ele vai crescer. Aí, a hora que você faz a 11ª repetição, ele começa a crescer. Tipo, que nada a ver, né? Não tá nada certo, né, gente? O que você realmente precisa para reativar o teu metabolismo e fazer o teu corpo entender que você precisa de músculos e para você emagrecer de forma definitiva, como todas as nossas alunas, você precisa ter treinos inteligentes. Gurias, mas o que são treinos inteligentes? 3 de 15 para emagrecer e 4 de 10 para crescer? Esse treino não é nada inteligente. Para você ter um treino inteligente, você tem que fugir da fichinha de supermercado. O que você precisa? Você precisa, vou citar aqui algumas coisas. Ter uma boa seleção de exercícios, não é 1 milhão de exercícios, é uma boa seleção de exercícios. Você precisa ter uma progressão de carga ao longo dos treinos. Você também precisa ter um controle da cadência. Se você tá aí, né, Gabi, e não sabe o que é cadência, mulher, sinto te dizer, mas tem alguma coisa que não tá legal aí nos seus treinos. Quem sabe o que é cadência de movimento, coloca aí, sabe ou não sabe? Então, ó, já falei 3 aqui. Seleção de exercícios, sabe, ó, nossos alunos sabem, estão sempre por dentro, a Mariana não sabe o que é cadência? Então, olha só, seleção de exercícios, progressão de carga, cadência de movimento, tempo de intervalo entre as séries, número de repetições. Gente, tudo isso vai delimitar qual é o estímulo que a gente está dando para os nossos alunos. E falando assim sobre progressão de carga, eu percebo como profissional que nós temos 2 cenários de mulheres. As mulheres que têm receio de progredir carga, porque elas acreditam que elas vão ficar gigantes. Gente, mulheres naturais, elas não têm essa capacidade de ficar enormes, igual as algumas que nós vemos aí, tá? Tem como ficar com um bom físico, uma boa construção muscular, mas é um grande processo.
E aí nós temos o segundo grupo de mulheres. Você já deve ter visto na academia. Coloca um montão de carga assim, ó, e daí desce isso aqui. Gente, você não está nem assustando o teu músculo. A gente precisa amplitude, tempo sob tensão. Então, tudo isso que a Verena falou é extremamente importante. Progressão de carga é uma das, para muitos autores, é uma das principais variáveis do treino. Então, precisa sim ter uma boa progressão de carga. Então, veja, cadência, repetições, tempo de intervalo, tudo isso que a gente falou é muito importante. Outra coisa que é essencial para o teu treino ser considerado um treino inteligente. A gente recebe com muita frequência uma mulher que chega assim, ó, eu faço academia 6 meses, gurias, e eu não vi resultado. Daí a gente vai conversando com a mulher e pergunta, tá, e qual foram os métodos que você fez? Como que é teu treino? Como que é planejado teu treino? Ela fala assim, é que na verdade só tive um treino até hoje. Ah, não, gente. Se você fica 3 meses, 6 meses com o mesmo treino, você só tá perdendo uma coisa e não é gordura, é tempo. Porque lembra que a Gabi falou agora há pouco que o nosso corpo se adapta facilmente a diferentes situações? Ele vai se adaptar ao teu estímulo do treino. Então, você precisa que a cada 4 a 6 semanas o seu treino seja alterado, porque senão o seu corpo ele vai se acostumar e você não vai mais ter resultado. O professor demora muito para mudar. Isso é uma das causas... A outra mulher aqui colocou que os movimentos muito rápidos, né? Não, gente, a gente não precisa ter pressa. Eu acabei de falar aqui, o nosso músculo, ele cresce quando a gente coloca para ele tempo sob tensão. E ao longo do nosso programa de treino, nós vamos mudar esse tempo sob tensão. Em momentos, nós vamos fazer de forma mais lenta, controlando a fase excêntrica. Em outro momento, nós vamos, sim, fazer um pouquinho mais rápido, controlando a fase concêntrica, mas tudo muito bem manipulado. E, gente, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta ter tudo isso que a gente disse para ter um treino inteligente. Para que o teu treino seja considerado realmente um treino inteligente, tem mais uma coisa que é essencial e está aqui nessa imagem. Veja só, estamos falando aqui para resultados. E muitos pesquisadores, muito se pesquisa sobre como a gente ter mais resultados. Todo mundo aqui quer ter mais resultados. Só que a principal pesquisa é como a gente sustentar esses resultados. E veja só, nós trouxemos aqui para ilustrar para vocês, é um estudo que nós tiramos onde os autores encontraram um resultado para isso. E a Verena já falou várias questões que são extremamente importantes, que estão dentro dessa pirâmide, como, por exemplo, tempo, seleção de exercícios, progressão, volume, intensidade, frequência. Agora, veja aqui, ó, a base da pirâmide. Adesão. Gabi, o que é adesão? Reflita aqui comigo. A gente monta um baita treino para você, com todas as manipuláveis de treino completamente perfeitas, calculadas. Vamos lá, deixa eu ver, Daniele. Opa, gente, Daniele, tá aqui que tá aparecendo para mim. Tá aqui o seu treino. Aí a Daniele vai lá colocar em prática. Dela, esse exercício aqui eu não consigo fazer, me dá dor. Eu não gosto, agachamento livre, que é o clássico. Ó, Daniele, você acertou. Acertei? Não gosto. Eu estou ficando com muita dor muscular, está atrapalhando o meu trabalho, está atrapalhando o meu dia a dia. Putz, não gostei disso. Aí o que acontece? Você pula o agachamento, você deixa de manter a frequência que foi estipulada, você deixa de atingir o volume que nós calculamos para você. Sim, a gente precisa calcular um volume. E aí, o que acontece? Você não tem a constância, a regularidade. Isso não vai fazer com que você atinja bons resultados e, principalmente, sustente esses resultados no longo prazo. Sabe o que você precisa para ter adesão? Profissionais que olhem para você, chamem você e falem assim, Daniele, você não gosta de fazer o agachamento livre. Explica para mim, mulher, por que você não gosta? Você sente dor? Coloca aqui para nós, a gente vai conversar. Beleza, vou te dar uma primeira alternativa. Se essa alternativa não ficar legal para você, nós vamos mudar isso. Vamos deixar como uma próxima conquista. Vamos evoluir esse exercício para você. Esse método não está fazendo sentido, está te deixando com muita dor? Nós vamos ajustar isso para você, porque nós precisamos estar recebendo esses feedbacks, entendendo o que está acontecendo,
Porque senão não tem como a gente manter algo ali que a gente não está gostando. Eu costumo falar assim, às vezes a gente vê na internet, né? 100% disciplina é o que importa. Gente, nós não estamos falando aqui com atletas de alto rendimento. A motivação é algo, sim, muito importante. Nós precisamos ter um motivo para agir. Por isso que precisa ter profissionais com esse olhar aí para vocês. Agora, para a gente matar essa pirâmide aí, eu vou dar um exemplo aqui para você. Nossa, realmente é isso mesmo que a Gabi está falando. Veja comigo. Vou falar isso com muita propriedade, porque eu sou ótima na culinária. Ah, vocês não fazem ideia. Vamos aqui fazer uma receita de bolo, tá? Então, a gente coloca todos os ingredientes. Fala o ingrediente do bolo para eu ver. Bolo, chocolate. Olha Colocamos só ali os ingredientes. Por um descuido, o filho chamou, o gato passou. Putz, eu sou uma pessoa um pouco desatenta. Esqueci de colocar uma coisa. O fermento. Responda para mim, o bolo vai crescer ou não vai crescer? Sim, não. Vai batucar. Esse exemplo que eu estou te dando é para você realmente entender da importância de termos a adesão ao seu programa de treinos. Exatamente. A adesão é realmente como se fosse o fermento do bolo, ele que vai fazer a musculação realmente entrar na tua vida e gerar os impactos que ela tem que gerar. Inclusive, a gente trouxe alguns feedbacks aqui, eu vou ler rapidão para vocês, um deles. Vou ter que chegar pertinho, gente, um pouco cega, coitada. Boa noite, meninas, tudo bem? Sobre a primeira semana de treinos, eu simplesmente adorei, estou me sentindo muito motivada. A consultoria de vocês é realmente premium. Respeita as necessidades do aluno e são treinos muito individualizados e muito bem explicativos através dos vídeos. Eu já havia contratado outras consultorias anteriormente, mas a de vocês é diferenciada. Nunca recebi um treino tão bem elaborado. A Lilian entrou, vi que ela entrou, ela deve estar aí. Por que a Lilian sentiu que o treino era tão bem elaborado? Porque a gente teve o controle de todas aquelas estratégias que são necessárias para um treino inteligente? Sim, mas porque a gente fez um treino que cabia na vida dela. Inclusive, olha só, a Tainá sempre diz que a nossa consultoria é personalizada de verdade. E é verdade porque a gente faz um treino que caiba na rotina da mulher. Mulher, se o treino não couber na tua vida, você não vai conseguir manter o emagrecimento definitivo, não vai surgir. Você precisa realmente de algo que caiba na tua rotina. E outra coisa, eu estou olhando aqui um pouquinho de longe, tem vários comentários aqui, enfim, e tem o da Karen, eu vi que ela entrou ali, eu vou ler para vocês aqui, juro que é bem rapidinho, tá? É muito mais que uma consultoria, na verdade, dá para ver que vocês realmente se importam com as alunas e querem o bem. Por que ela diz isso? Essa mulher aí, parece que eu conheço ela há 10 anos atrás. Eu nunca nem vi essa mulher na minha frente. Pessoalmente. Porque é um relacionamento que a gente cria com as nossas alunas. Tem algumas alunas que entraram que nós conhecemos pessoalmente, porque são aqui de Curitiba. Mas tem outras do outro lado do mundo que a gente nunca nem viu. Mas sabe quando você se sente parte da vida das pessoas, assim... Às vezes a gente conversa de tanta coisa que é além do treino, que eu penso, meu Deus, eu estou ficando chateada com o problema da mulher, porque realmente é uma construção, é um relacionamento muito legal. Realmente, gente, o que a gente entrega na nossa consultoria é muito mais do que uma planilha de treinos. E as nossas alunas, olha, estão aí para não nos deixar mentir, a gente entrega muito mais do que isso, porque a gente realmente se importa com as nossas alunas, a gente realmente vai entregar algo personalizado que caiba na rotina delas. Então, eu vou explicar para vocês um pouco como funciona. Eu vi que a Raquel perguntou ali se para treinar todo dia, se tem para ter resultado tem que treinar todo dia, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Na consultoria, como a gente disse, é muito mais do que uma planilha de treino, porque os treinos são 100% personalizados. E não é, gente, 100% personalizado da boca para fora, não. A gente realmente conhece tudo sobre a nossa aluna. Se ela vai treinar 2, 3, 5, 7 dias na semana, isso não importa, ó, Raquel, tá aí a tua resposta, isso não importa, porque o volume de treino, ele vai ser adequado para caber dentro dos dias que você vai treinar. Ah, gurias, mas eu viajo muito e eu só consigo treinar na academia uma semana sim, uma semana não, minha rotina é muito diferente. Não faz mal, como os treinos são 100% personalizados, a gente vai montar sim um treino para academia quando você puder e um treino, por exemplo, corporal para você fazer na tua viagem, certo? Então, realmente, não tem como dar errado. Ah, gurias, mas eu tenho filho pequeno. Temos muitas alunas que têm filhos pequenos. E assim, durante a semana eu consigo treinar na academia porque eles estão na escolinha. Mas aos finais de semana eu queria fazer alguma coisa em casa. Show, tamo junto, a gente vai sentar, vai falar, o que você tem aí na tua casa? Tem 2 halteres?
treino com 2 halteres. Não tem nada? Treino com peso corporal, porque os treinos são realmente personalizados. E, gente, lembra que a Gabi falou da revolução tecnológica? Vou falar um negócio, como que recebe esses treinos? Mas fale uma coisa, assuma que eu sou muito boa nas flechas, pelo menos isso para essas mulheres coloquem. Então, esse é um outro ponto. As alunas também, por favor. Olha só, mulherada, como que a gente vai fazendo o acompanhamento em relação à correção dos exercícios? Porque eu vejo muito, inclusive a gente posta com frequência, como fazer um exercício da forma correta. E sim, nós temos algumas orientações principais. Só que, entenda, a Verena tem um padrão de movimento, eu tenho outro padrão de movimento, a Luana tem outro padrão de movimento, e nem sempre essa regrinha vai caber para você. Então, é muito importante nós estarmos entendendo, recebendo os vídeos. E assim, diga-se de passagem, eu sou muito chata, meio chata com padrão essas de coisas, movimento. porque a mulherada manda o vídeo aqui, mas veja como é muito importante. Porque é sempre assim, estou fazendo certo, Gabi, olha só. Eu olho e falo assim, tá, eu só estou lembrando disso que está a foto da Débora, que eu olho e falo assim, tá bom, mas nós vamos melhorar, porque eu quero deixar o teu exercício mais seguro e principalmente mais eficiente. Então, a gente faz correção por flechas, por áudio, por vídeo, enfim. E, gente, onde você vai receber esse treino? Vai receber num PDF no teu e-mail? Vai receber no WhatsApp? Não, gente, isso é ultrapassado. Você vai ter os treinos num aplicativo exclusivo nosso. Como eu disse, como os treinos são personalizados, eu e a Gabi, a gente senta a bunda na cadeira e monta treino por treino dentro desse app. Gurias, o que eu vou ter dentro desse app? Gente, simplesmente tudo que você precisa para ter um treino eficiente. No app você vai ter as cargas, você vai ter o número de repetições. Ai, gurias, mas a minha maior dificuldade na academia é que eu chego lá e eu não sei qual é o nome das máquinas, qual é o agachamento livre. Eu leio ali agachamento livre. Essa é clássica, porque geralmente as mulheres não gostam. Tá bom, tipo, todo mundo sabe o que é agachamento. Fala outro, então. Puxada alta, pronada. Beleza, você chega lá, tá no teu treino. Puxada alta, pronada. Todo esse nome, você fala, o que é? Vou ter que chamar um instrutor? Não, gente. Com o nosso app, você vai clicar no botão instantaneamente e vai aparecer 2 modelos lindíssimas fazendo o exercício. A autoestima tá em dia aqui, hein? Falei, por que modelos lindíssimas? Porque eu e a Gabi, a gente gravou todos os exercícios que você vai ter aí no teu treino. Então, você vai clicar ali e vai ver a realização correta com nós duas realizando o movimento. Ah, eu não gosto de ficar ligando o cronômetro, eu me perco nos tempos. Não tem problema. Clicou no outro botãozinho? Tempo de intervalo. Então, realmente, o app vai te entregar muito, instantaneamente na palma da sua mão. E daí você pode estar pensando, ai, mas e se eu ficar com alguma dificuldade na academia? Se eu não conseguir entender o que vocês colocaram ali nas descritivas? Agora que vem o nosso principal diferencial. E assim, gente, é o principal diferencial mesmo. Que eu costumo dizer que a gente faz um plantão bem tranquilo na consultoria, um plantão de 7x24, porque são 7 dias na semana, 24 horas disponíveis para as nossas alunas. As mães também estão aí que não podem nos deixar mentir, né? É um plantão, ó, muito grande. Domingo. Todos os dias, 7 dias na semana. Então, assim, gurias, eu tô sentindo incômodo no joelho quando eu faço agachamento sumô. O que eu faço? Você vai mandar lá no WhatsApp e a gente vai falar, ó, você tem essa e essa opção. A Karen tá mandando uma risada, ela já mandou... Karen, fala a verdade, que você já mandou mensagem 3 horas da manhã, mas eu só não respondi porque eu tava dormindo. Inclusive, gente, além do nosso WhatsApp pessoal liberado, inclusive a Tainá aqui também, ela mandou, gurias, vocês estão de férias, mas eu sei que daqui a pouco vocês vão ver. Realmente a gente está sempre muito disponíveis para as nossas alunas, porque a gente entende que é esse acompanhamento de perto, que é esse olhar único que vai fazer com que as nossas alunas consigam manter os resultados ao longo prazo. Ai, gurias, mas eu moro fora do país e às vezes a gente tem uma aluna, algumas 3 alunas da Austrália. O que acontece? Eu não consigo falar com vocês quando eu mando mensagem já é de madrugada. Do fuso, né? E daí vocês não conseguem responder, porque de madrugada a gente dorme, graças a Deus. Mas olha só, o que a gente fez? Pensando em resolver a demanda, em deixar tudo mais flexível para você. Às vezes você não gosta de chamar a gente no WhatsApp, não gosta de conversar no WhatsApp, você vai ter tudo muito bem explicado. Eu vi que a Yara perguntou ali sobre a questão da variação dos exercícios. A gente criou uma plataforma com conteúdos exclusivos que você vai acessar instantaneamente ao contratar consultoria e já vai ter acesso a eles. E a gente tem muito conteúdo lá, inclusive coisas muito práticas como uma lista de substituições. Então, pensa, você está lá na tua academia,
E você tem leg press, é o próximo exercício, só que tem fila, que eu não sei aí no lugar onde vocês moram, mas aqui em Curitiba, ultimamente, tá tendo fila, tipo fila de banco mesmo. Daí você pensa, putz, cara, eu vou ficar aqui 20 minutos esperando o leg press, vou pular, o que que eu faço? E instantaneamente você clica ali, baixa uma única vez a lista de substituições e você vai ter lá 3, 4 exercícios que você pode substituir o leg, seguir a tua vida e seguir com o teu treino muito A gente aqui não eficiente. gosta de ficar perdendo tempo. Por isso que a gente não gosta nem de ficar aí, fazendo treino mais de 1 hora, não tem necessidade. E essa de você ficar esperando, revezando, você acaba baixando a eficiência do teu treino em si, tá? Realmente, esse controle de intervalo, tudo isso é muito importante. Então, você vai ter tudo isso dentro da nossa consultoria. E, claro, a gente vai pegar na tua mão e vai realmente te levar para o emagrecimento e para algo que você realmente consiga manter ao longo da tua vida. Aí você deve estar perguntando aí, Gurias, perfeito, agora eu entendi os vilões, eu entendi como reativar meu metabolismo, eu entendi por que o corpo tem que entender que ele precisa de músculo, eu entendi que não adianta qualquer treino, não precisa cortar carboidrato, ficar sem comer, pelo amor de Deus. Então você já entendeu tudo isso e você adorou a nossa consultoria e você agora deve estar se perguntando, qual é o investimento disso tudo? Mas a gente também tem a palavra da aula prática, né? Mas é só daqui a pouquinho. Mas antes de te contar tudo isso e também te contar qual é o investimento para a nossa consultoria, eu quero que você busque aí. Você já botou no papel, na ponta do lápis, quanto você já gastou de tempo e dinheiro buscando um emagrecimento definitivo? A gente viu que muitas mulheres ali no início da aula colocaram que já plastificaram a barriga, que já fizeram isso, já fizeram aquilo. E se você é uma das pessoas que não colocou no papel, a gente fez isso para você. A gente colocou aqui, gente, uma média do que as mulheres já gastaram e ainda gastam ao longo da vida. É isso aí mesmo, Yara, mas é que isso aqui que a gente trouxe é gasto. Quanto elas já gastaram ao longo da vida buscando o emagrecimento definitivo, ó. Isso aqui, gente, lipoaspiração, uma criolipólise, um remedinho da moda, e até o treino ali na academia que você pagou inúmeras vezes e nunca foi, porque nunca conseguiu manter os exercícios na vocês rotina. Eu não sei, mas a minha mãe, acho que um carro aí com o preço de hoje, essa mulher aí já gastou, hein? Imagina, gente, o tanto de dinheiro e tempo que você já perdeu buscando um emagrecimento definitivo e ainda não alcançou. Então, a gente fez uma média, pelo menos, né, Gabi, chutando bem baixo, uns 30... Ao longo dessa vida, uns 30? Uns 30 mil bem reais. Baixo. Mas isso não te levou para lugar nenhum, te manteve frustrado em relação ao seu corpo, se sentindo mal, se sentindo acima do peso, não conseguindo vestir a roupa que você deseja. Mas trazendo para uma realidade onde você realmente conseguiria alcançar tudo isso, como disse a Yara, não gastando, e sim investindo em você, na sua saúde, no seu bem-estar físico e mental, nós trouxemos uma realidade aqui para você. Veja só, essa realidade é só para vocês entenderem a comparação dos preços, tá? Veja, aqui eu gastei numa média baixa de uns 30 mil. Aqui eu estou trazendo uma realidade. Hoje, se você fosse fazer o meu atendimento de personal presencial, você teria um investimento abaixo daquele gasto. Bem abaixo. Só que a diferença é que você iria ter resultados, tá? Com certeza. Então, para uma realidade aqui, para ficar bem fácil de vocês entenderem, para treinar comigo 4 vezes na semana, você iria ter um investimento de R$ 1.760 ao mês. Nós estamos falando aqui de longevidade, qualidade de vida, emagrecimento definitivo. Então, a gente colocou isso ao longo de um ano. Você somaria isso R$ 21.120. Mas a proposta não é essa aqui para vocês. Nós temos algo melhor para oferecer para vocês. Por quê? Na nossa consultoria Premium, eu e a Verena, você vai ter acesso a 2 personagens à sua disposição. 7 dias da semana. Eu treino só um dia, eu treino só 2, não importa. Nós vamos estar ali para conversar sobre o treino, para conversar sobre o que for importante para você. Nós estamos à sua disposição. Lembrando da importância da gente criar esse relacionamento, essa proximidade. Já é uma consultoria à distância, então a gente tem que fazer o diferencial aqui, porque a gente realmente quer transformar a sua vida. Então, e tudo isso, gente, por um valor muito mais acessível hoje para contratar a nossa consultoria. No plano anual, o valor fica R$ 2.880 ou 12 vezes de 240.
Mas pensando, como a Gabi disse, em realmente te ajudar, olha, gente, o nosso objetivo aqui é que você coloque o pé amanhã, no Dia da Mulher, tendo a certeza que você vai ser esse ano uma mulher muito mais feliz, muito mais empoderada e muito mais satisfeita com você mesma. E pensando nisso, que a gente realmente quer te ajudar nisso, pegar na tua mão e te mostrar as melhores estratégias, a gente preparou um super bônus para vocês que estão presentes aqui nessa aula. Além do plano anual, que você vai receber tudo aquilo que a gente acabou de falar, nós vamos te dar um presentão, que são 45 dias de dieta personalizada com a nossa nutricionista. Lembra, não é nutricionista que vai mandar você parar de comer, não. É que vai fazer coisas que realmente funcionem e caibam na sua vida. 30 dias, né, Gabi, na consulta, para ter o acompanhamento da Nutri, custa em torno de R$400. Então, a gente vai te dar de presente 45 dias com a Nutri, o plano anual e tudo aquilo que estava incluso. E mais uma novidade. Mais coisa. Ó, as alunas aí, que não me deixem mentir, é a primeira vez que dentro desse plano nós vamos colocar 3 aulas ao vivo ao longo do programa com a gente, ou com outros profissionais, justamente pensando em estarmos otimizando cada vez mais esse processo. Então, assim, tá muito show. Tudo isso, gente, por apenas 12 vezes de R$192. E daí você pode estar pensando assim, gurias, muito bom investimento, realmente é algo muito mais acessível, cabe aqui, mas eu tô com receio de fazer esse investimento e, como a mãe da Gabi, né, teve no início, e não conseguir manter ao longo da minha vida. Então, a gente preparou mais uma condição especial para você que está aqui junto com a gente. É assim, ó, a gente vai te dar 100% de garantia do teu investimento. Nossa, gurias, como que vocês vão fazer isso? A gente vai te oferecer uma garantia que se chama 90 mais 300. Se prepara. Você vai ter 90 dias, a partir da contratação do plano da consultoria, para você conseguir começar a atingir os resultados de emagrecimento que nós estamos falando aqui. Passado esses 90 dias, você não conseguiu atingir esses resultados? A gente vai sentar, vai fazer uma ligação, eu, a Gabi e você, para ver qualquer ponta solta que ficou nesse processo. O que não encaixou? Não encaixou o treino? Não encaixou a dieta? A rotina tá corrida? O que tá rolando? A gente vai sentar, vai ver o que não deu certo e vamos traçar um novo plano para mais 3 meses. Então, ó, 180 dias para você ter os resultados. Se no final desse tempo você aplicou tudo e não conseguiu, a gente vai devolver o seu investimento e mais 300 do nosso bolso. Então, vai ser mais R$300 do nosso bolso pelo tempo que você acabou perdendo aí. Por que a gente está oferecendo isso? Porque a gente tem certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na tua saúde e em busca do teu emagrecimento definitivo. As nossas alunas estão falando, não estão nos deixando mentir. É o melhor investimento que você pode fazer em você mesma para botar o pé no dia 8 de março, amanhã. E eu nunca vi uma garantia dessa por aí, hein? Com certeza não. De devolver o investimento e ainda pagar mais R$300. A gente só está fazendo isso porque a gente realmente confia muito na nossa metodologia, muito nos resultados que você vai atingir, muito na transformação que você vai ter ao longo desse processo. Então, é realmente, gente, agora ou nunca, você realmente está com tudo que você precisa para ter os resultados que você deseja. Mulherada, pensa comigo. Você tem 2 alternativas aí. Decisiva. Vamos pensar. Amanhã é o Dia da Mulher, né? Primeira alternativa, ficar frustrada nesse ciclo, parada, estagnada, onde você não está satisfeita, você não consegue colocar a roupa que você deseja. Você não se consegue se olhar no espelho. Você coloca a roupa cobrindo o seu corpo. Essa é a alternativa, ficar parada aqui, estagnada. Ou você tem o segundo passo, que é em busca da sua transformação, onde a gente vai te ajudar a recuperar a sua autoestima, onde a gente vai incluir a musculação na tua vida, onde a gente vai fazer com que você emagreça definitivamente. E eu tenho certeza que, como o Dia da Mulher, essa é a alternativa que você deseja ter. Então, olha, se você realmente está optando por realmente esse ano, em 2024, alcançar o emagrecimento definitivo, chegou a tua hora. A gente vai fixar aqui para vocês o link da consultoria. Você clica e já garante a sua vaga, porque daí a gente já começa hoje mesmo a buscar aí o teu emagrecimento definitivo, a pegar na tua mão e te mostrar o melhor caminho para você alcançar isso. Então, gente, o link está aí, cliquem. Nós estamos esperando vocês. Nossa, e quem ficou até o final tem a palavra. Para a gente, a palavra, obviamente, em dia, em
Nossa, do Dia das Mulheres. O código da nossa aula é 0803, que é o Dia das Mulheres. Então, manda no nosso direct 0803 e você vai conseguir desbloquear essa aula. Coloca lá, porque essa aula nós gravamos e mostrando na prática, assim, ó, detalhes que você vai ter certeza que se você aplicar, você já vai perceber que o teu treino vai elevar de nível. Coloca no nosso direct o código 0803 ou a palavra mulher. Coloca que vocês vão receber essa super aula.